são só números, né? São pessoas, são profissões, e é a sociedade que vai ganhar com isso tudo. Nós aqui representamos também a União dos Policiais do Brasil, que foi formada, inclusive, na época da reforma do governo anterior. Diga-se de passagem, antes que se diga diferente, nunca tivemos acordo nenhum com relação à proposta que veio tanto naquela época quanto que veio agora. E para a gente unificar o discurso que nós temos feito, eu gostaria de convidar o Dr. Marcelo de Azevedo, que é diretor jurídico da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, que vai fazer uma parte dessa nossa apresentação aqui, com alguns dados que nós já temos e temos falado em outras ocasiões. Depois eu complemento com a autorização aqui do deputado Marcelo Ramos, eu complemento aqui. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do deputado Marcelo Ramos, presidente, deputado Samuel, relator aqui dessa proposta. Sou policial rodoviário federal de carreira, falo aqui com orgulho em nome da União dos Policiais do Brasil, que é um fórum que congrega representantes das entidades, dos profissionais de segurança pública civis de todo o país, envolvendo os policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis, os servidores da perícia criminal, guardas municipais, agentes penitenciários e agentes socioeducativos. E eu já inicio a minha fala aqui falando sobre, hoje o tema é aposentadorias especiais, e esse termo especial ele não traduz a realidade ao qual esses profissionais têm no seu dia a dia. Na verdade, a previdência policial ela não é uma previdência especial, é uma previdência que não se trata de um privilégio, por conta de uma série de pilares que dão base, não só em nosso país, mas em todo o mundo, a um regime previdenciário diferenciado para essas categorias que trabalham na segurança pública. Da mesma forma como os militares das Forças Armadas, responsáveis pela segurança nacional, e os policiais militares. E quais são esses pilares? De uma forma rápida, atividade de risco, desgaste físico e mental, e a restrição de direitos aos quais esses profissionais são submetidos ao longo de sua carreira. Especificamente sobre cada um desses itens, em relação ao risco da atividade policial, o Brasil detém um triste recorde mundial. É o país onde mais se morrem profissionais de segurança pública em todo o mundo. Em 2017, foram mais de 500 mortos. E um detalhe do risco da atividade policial é que, ao contrário de outras atividades que têm periculosidade, que têm insalubridade, o risco da atividade policial, ela acompanha esse policial, esse profissional, durante toda a sua vida, e ela não se limita apenas durante a atividade. Então, se eu pego um exemplo de um mineiro, enquanto ele está trabalhando lá dentro da mina, ele tem um risco daquela atividade. Quando ele termina o seu trabalho e vai para a sua casa, aquele risco fica no trabalho e ele retorna para a sua residência. O policial não. O policial, o agente de segurança, o risco acompanha durante toda a sua vida. E grande parte desses números de mortes ocorre normalmente quando ele está no momento de folga, com a sua família, com seus parentes, onde ele, muitas vezes, numa situação de assalto, numa situação ali de combate à criminalidade, ele vai fazer a defesa da sociedade ou é identificado e acaba morto por ser policial. Então, nós enfrentamos uma verdadeira caça aos profissionais de segurança pública. O índice de morte de policiais, se nós fizermos um recorte em relação à população brasileira, os índices de morte da população brasileira em geral é de 30 mortes a cada grupo de 100 mil habitantes, já é um índice que supera em 50% a média mundial. Então, nós vivemos num país violento, mas se nós considerarmos somente o universo dos profissionais de segurança pública, esse índice supera as 60 mortes a cada grupo de 100 mil policiais. Ou seja, um policial ele tem um risco de morte violenta que supera em mais de 2 vezes a de um cidadão brasileiro. Então, nós vivemos em guerra. Em relação ao desgaste físico e mental da atividade, esses são dados obtidos através de um estudo da Fundação Getúlio Vargas, feito entre policiais rodoviários federais, policiais civis, que demonstram o desgaste físico que a atividade policial, ao longo ali, de 30 anos de trabalho, representa na saúde desse profissional. Nós temos altos índices de doenças osteomusculares, digestivas, cardiovasculares, um alto índice de policiais que são afastados do serviço por conta desses problemas de saúde e uma idade média de morte baixa, de 56 anos. O desgaste mental. Nós vivemos
numa sociedade, conforme eu falei, violenta, e o ambiente de trabalho do profissional de segurança pública, ele é um ambiente violento. Então, o policial, o agente penitenciário, o perito criminal, né, as guardas municipais, quando eles estão durante as suas atividades, eles trabalham normalmente em situações de alta violência, situações de alto estresse. Isso vai acarretar em altos índices de estresse ocupacional e, normalmente, acompanhado por doenças mentais. E, infelizmente, hoje, o índice de suicídio dentro dos profissionais de segurança pública, ele é altíssimo, é alarmante e supera em mais de 3 vezes o índice da população brasileira em geral, demonstrando aí a carga de estresse ao qual esses profissionais estão submetidos. A ONU, por exemplo, já estabelece, né, que a atividade policial é uma das atividades mais estressantes de todo o mundo. E aqui são os privilégios desses profissionais de segurança pública. Nós não temos uma série de direitos que é conferida aos demais trabalhadores. A exemplo aqui do adicional noturno, da periculosidade e insalubridade, da hora extra, o direito de greve que é vedado por conta de uma decisão do STF, o regime de dedicação exclusiva, então o policial, o profissional de segurança pública não pode exercer outra atividade ao longo dos seus 30 anos de trabalho. E, inclusive, nesse sentido aqui da restrição de direitos, essa tela aqui é uma tela que foi apresentada, é um documento feito pelo Ministério da Economia em conjunto com o Ministério da Defesa, em que ele traz aqui quais são as características da atividade militar que dão sustentação para o projeto de previdência dos militares, diferenciado dos servidores civis. E se nós observarmos o que dá base de sustentação para esse regime previdenciário próprio dos militares, todos eles se aplicam também aos demais servidores da segurança pública. Qual seja risco de morte, proibição de greve, ausência de adicional noturno, a ausência de hora extra, a distinção das condições de trabalho. Então, o que nós queremos? Nós queremos que haja uma simetria nos regimes de previdência dos militares e dos demais profissionais de segurança pública. Por quê? Porque se as condições de trabalho, as condições aos quais esses profissionais estão submetidos são similares, se nós pegarmos um policial rodoviário federal trabalhando lá na atividade ostensiva, na fiscalização de uma rodovia, não vai diferenciar de um trabalho de um policial militar numa rodovia estadual. Então, por conta das condições similares, hoje nós temos um regime de previdência similar. Porém, essa similaridade tem sido quebrada com a proposta apresentada aqui pelo governo na casa. Então, nós já temos emendas trabalhadas que tiveram um amplo apoio aqui dos parlamentares, aos quais eu agradeço desde já esse apoiamento, e eu acredito que, com a discussão aqui na comissão especial, nós teremos aí a sensibilidade dos parlamentares, do nosso relator, o deputado Samuel, para que esse texto possa ser ajustado. Nós temos ali a questão da idade mínima que está sendo colocada. Não há resistência, desde que seja acompanhada de uma regra de transição justa, desde que não haja o gatilho no aumento dessa idade mínima, para que a sociedade tenha um policial, tenha um profissional de segurança pública que tenha condições de enfrentar a criminalidade e de prestar um bom serviço à população. Eu finalizo aqui e retorno a palavra para o meu amigo Luciano. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o deputado Marcelo pela excelente condução aqui dos trabalhos, agradecer também o relator que esteve presente aqui durante toda a audiência, os parlamentares presentes pelas palavras, nossos colegas aqui da profissionais de educação, os profissionais de segurança pública, e aproveitando aqui algumas falas que foram feitas, primeiramente em relação à questão da interpretação de integralidade e proventos integrais que foi colocado aqui pelo Narlon. Na verdade, não é uma interpretação do Departamento de Polícia Federal, isso é um acordo do TCU, que é o responsável ali pela análise das aposentadorias concedidas no âmbito da União, dos PRFs, policiais federais. O último acórdão que trata sobre a interpretação da Lei Complementar 51, a lei complementar que foi recepcionada pela Constituição, em que ele fala que o sentido que sempre teve o termo proventos integrais, significando que proventos corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der aposentadoria, conceito que vem sendo preservado pelo legislador desde a Constituição Federal de 1946. Então, esse acórdão é o último que está prevalecendo. As aposentadorias têm sido concedidas, sim, até hoje, com integralidade e paridade. Basta abrir hoje o Diário Oficial da União e fazer as consultas. E o que houve, na verdade, foi a interpretação casuística
pela AGU em 2013, quando da implantação do FUNPRESP, no sentido de incluir os policiais que têm um regime próprio, derivado lá do parágrafo 4º do artigo 40, e incluir no regime dos demais servidores civis. Vou deixar aqui, inclusive, com o relator, o acórdão e o parecer da Consultoria Geral da União também. Sobre a fala do deputado Fábio Henrique, sobre a questão da média de aposentadoria, conforme eu já ressaltei aqui, a questão da idade mínima é a cota de sacrifício que os profissionais de segurança estão dando à reforma. Hoje, a média de aposentadoria no âmbito da União dos policiais rodoviários federais já é bem próxima à que está sendo proposta, de 54 anos. A proposta é de 55, a média hoje é de 54, considerando, inclusive, dentro dessa média de 54, as aposentadorias por invalidez, que normalmente ocorrem em idades menores. Sobre a pensão, que foi uma pergunta do deputado Nicoletti, é bom ressaltar que hoje não existe mais pensão vitalícia e nem integral no âmbito da União. A pensão, o prazo de pagamento dela vai depender da idade do cônjuge e a época da morte do servidor, sendo de 4 meses e só se tornando vitalícia se o cônjuge tiver pelo menos 44 anos na data da morte do servidor, e também ela não é mais integral. Desde da reforma da emenda constitucional 47, ela deixou também de ser integral, mas a gente entende que, da forma como está proposta, sem uma diferenciação para os casos de morte em serviço, principalmente para a nossa categoria da segurança pública, tem que ter um tratamento diferenciado. Não pode o policial morrer em serviço, o servidor da segurança morrer em serviço, ficar inválido e ter uma redução ali de 30%, 40%, até 80% do benefício que ele vai deixar para a sua família. E, por último, foi feita aqui uma menção ao Japão, e aí é interessante porque, no Japão, em 2017, que foi o dado que eu utilizei aqui para ilustrar o recorde mundial de mortes de policiais no mundo, no Japão, em 2017, morreram 430 cidadãos vítimas de homicídio. Ou seja, no Brasil morreram mais policiais dentro de um universo. Se eu pegar aqui todas as forças de segurança pública, no Brasil, dá algo em torno de 800 mil profissionais. No universo de 800 mil profissionais, morreram mais pessoas do que num país com 126 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia do caos que nós vivemos hoje na segurança pública. Então, tem uma expressão que a gente sempre utiliza, não, vai lá e dá o sangue. É uma expressão ali que, no caso da nossa categoria, ela é uma expressão literal. Nós, literalmente, damos o sangue para essa nação, não apenas no sentido do esforço no nosso trabalho diário, mas nos irmãos que são mortos todos os anos, combatendo a violência, combatendo ali a criminalidade e resguardando a sociedade. Então, eu acredito, mais uma vez, no parlamento, a gente sabe da sensibilidade dos parlamentares e a gente conta aí com essa sensibilidade no momento aí do relatório. Muito obrigado mais uma vez.